eu queria sugerir ao nosso ministro Lewandowski, ele que veio do Supremo Tribunal Federal, agora assume a pasta da Justiça, trocando de lugares com o ex-ministro que foi ao Supremo Tribunal Federal, a proposta de um projeto de lei, não uma PEC, nós não precisamos de uma emenda constitucional, apenas um projeto de lei que eu dei um nome. O nome desse meu projeto de lei chama-se Máquina, mas é uma sigla, M-A-Q-N-A, Máquina. E o que é essa sigla? Muito ajuda quem não atrapalha. A minha sigla, Máquina, do meu projeto de lei, do Muito Ajuda Quem Não Atrapalha, ele está voltado justamente aos maiores problemas que nós temos de segurança pública no país, que não são criados nem pelos governadores, nem pela estrutura policial, mas pela hipertrofia do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Eu vou te dar dois exemplos, Paulo, que toda a nossa audiência conhece bastante. Todos sabem daquela famosa DPF 635, que ainda vigora no Rio de Janeiro. Ela foi uma solicitação feita ao Supremo Tribunal Federal por um partido político que pedia que as operações policiais que fossem feitas nas comunidades, elas só acontecessem em caráter excepcional. Nós vimos que, à guisa de preservar a saúde da população durante a pandemia, muita gente deu essa escusa ou essa desculpa como motivo de não autorizar a polícia a fazer as suas operações. A resposta foi que essa DPF 635, ela suspendeu as operações nas comunidades carentes do Rio de Janeiro e impôs uma série de medidas junto ao Ministério Público Federal, ao monitoramento de câmeras, que agora o Caiado diz que no seu estado não acontecerão, e coloca uma série de empecilhos, fazendo com que a polícia do Rio de Janeiro, e o seu governador já foi para essa reunião, munido das reais necessidades lá do Rio, que são aumento do número de presídios, mais dinheiro para justamente não ficar limitado pela questão do teto de gastos no Estado, ou seja, que se criasse uma possibilidade de mais contratação a um déficit de policiais militares e civis no Rio de Janeiro, e também dar possibilidade a que esses policiais entrem nas comunidades e estejam lá no policiamento preventivo, ostensivo, diário, ou seja, não ingressando e saindo e deixando aquela área no domínio dos criminosos. Mas eu vou além, Paulo. Ele falou de Goiás, mas o estado do Paraná, por exemplo, agora convive com outra DPF que quase ninguém fala, que é a DPF 826, também do Supremo Tribunal Federal, que foi, de certa maneira, proibiu e suspendeu as reintegrações de posse e despejos coletivos que envolvem ocupações por populações em situação de vulnerabilidade social. Você veja que isso criou um problema lá no Paraná. Por quê? Porque também por um superativismo do Supremo Tribunal Federal, a questão do marco, que é um marco temporal que já estava associado à nossa Constituição em relação às reservas indígenas, agora está no imbróglio subjúdice e, novamente, o Supremo Tribunal Federal entende que, se há disputas, isso deve ser revisto. E sabe o que aconteceu no Paraná? Por causa dessa DPF, lá na área de Guaíra e Terra Roxa, vários indígenas paraguaios e brasileiros espertamente falaram: não, nós vamos invadir, nós vamos criar um conflito. Obviamente foram estimulados por ONGs e, por causa desse conflito, nós estamos com um grande problema de violência no Paraná, que é um estado que, se você deixasse funcionar, com certeza o governador Ratinho e toda a sua estrutura da Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Civil, dariam questão e dariam conta desse problema. Mas não, o Supremo Tribunal Federal interveio. Então, por isso que eu faço essa provocação, Paulo. Muito ajuda quem não atrapalha. Na verdade, esse tema é um tema importante, complexo, que demandaria que o Supremo Tribunal Federal se abstivesse de interferir nessas questões do Executivo estadual. Ele se acostumou a interferir no Executivo federal durante o governo Bolsonaro, gostou, pegou o gostinho e agora avança também nos estados, junto a essa iniciativa do ex-ministro, que vem para a pasta já com essa ideia de trazer a centralização, que é extremamente perigosa, Paulo.